A quantidade de possibilidades para que duas pessoas se assentem em 10 cadeiras é dado por arranjo de 10, 2 a 2. Aplicada a fórmula e efetuados os cálculos, encontramos 90 possibilidades. Existem 9 mais 9, ou seja, 18 possibilidades dessas duas pessoas sentarem em cadeiras contíguas. Portanto, existem 90 menos 18, ou seja, 72 maneiras diferentes dessas duas pessoas terem exatamente uma carteira entre elas. A quantidade de permutações com as letras da palavra caderno é dada por P7, que é igual a 5040. Começados por A, as demais letras se permutam num total de P6 igual a 720. As letras intermediárias às extremidades se permutam num total de P5 igual a 120. Começando por vogal, temos 3 possibilidades, ou seja, qualquer uma das 3 vogais. Em seguida, vêm as demais letras que se permutam entre si. Obtendo assim o produto 3 vezes P6 num total de 2.160 anagramas. Para o começo temos 3 possibilidades, ou seja, qualquer uma das 3 vogais. Para o término temos 2 possibilidades, ou seja, qualquer uma das vogais, com exceção da colocada no começo.
As 5 demais letras se permutam entre si. Conseguimos assim o produto 3 vezes P5 vezes 2, ou seja, 720 anagramas. O amarradinho das consoantes, juntamente com as 3 vogais, se permutam num total de P4. Por outro lado, as 4 consoantes se permutam entre si num total de P4. Obtivemos assim o total de P4 vezes P4, ou seja, 576 anagramas. As consoantes se permutam entre si num total de P4. As vogais também se permutam entre si num total de P3. Esses dois grupos, vogais e consoantes, permutam entre si num total de P2. Obtivemos assim o total de P2 vezes P4 vezes P3, ou seja, 288 anagramas. Para a primeira posição, temos 4 possibilidades, ou seja, qualquer uma das 4 consoantes. Para a segunda posição, temos 3 possibilidades, ou seja, qualquer uma das 3 vogais. Para a terceira posição, temos 3 possibilidades, ou seja, qualquer uma das 4 consoantes, com exceção da já colocada no primeiro lugar. Para a quarta posição, temos 2 possibilidades, ou seja, qualquer uma das 3 vogais, com exceção da colocada anteriormente. Para a quinta posição, temos 2 possibilidades, ou seja, qualquer uma das 4 consoantes, com exceção das 2 colocadas anteriormente. Para a sexta posição, temos uma única possibilidade, ou seja, a vogal não colocada ainda anteriormente. Finalmente, para a sétima posição, temos uma única possibilidade, ou seja, a consoante ainda não colocada anteriormente. Obtendo assim o produto 4 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1,
ou seja, 144 anagramas. As pessoas podem se sentar. O amarradinho das pessoas A e B, juntamente com as outras 4 pessoas, se permutam num total de P5. Antônio e Benedito se permutam num total de P2. Obtivemos assim o produto P5 vezes P2, ou seja, 240 maneiras diferentes em que Antônio e Benedito se sentem lado a lado. Existem 9 mais 9. Portanto, a diferença 720 menos 240, que é igual a 480, é a quantidade de maneiras possíveis que essas pessoas podem se sentar. Note que as 4 primeiras distribuições das letras A, B, C e D sobre a circunferência são equivalentes. Portanto, para cada 4 permutações simples, dizemos que existe uma circular.